Olá, começando mais um Notas do Karsug, ao lado do mestre, Cláudio Karsug. Mestre, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer esse nosso encontro depois de cada grande prêmio. E nesse fim de semana tivemos uma série de maratona, né? Uma maratona, foi um custo eu conseguir assistir a quase tudo. Mas vamos começar a falar de Fórmula 1. Eu acho que Rosberg nocauteou Hamilton. Isso em extrema síntese da minha opinião. E é fácil explicar por quê. Nos treinos, o Rosberg tinha sido melhor, só que perdeu no único treino realmente válido, a conquista da pole. Liderou todos os treinos livres, né, Cláudio? Mas dada a largada, o Rosberg foi embora, largou muito bem. Hamilton, mais uma vez, largou não muito bem. Raikkonen também não largou muito bem. Aquele que poderia incomodar o Rosberg, e provavelmente eu teria incomodado até o final da corrida, Vettel, parou já na volta de apresentação com o motor que foi para o espaço. Então, realmente, durante a corrida, Hamilton jamais deu a ideia de que poderia lutar com a Ferrari de Raikkonen pelo segundo lugar. Ele se queixou um pouquinho até do problema que teve Sim, claro, o toque, parece que abalou um pouquinho a estrutura. Talvez tenha abalado um pouco a estrutura, mas de qualquer forma a distância final foi muito pesada para poder acreditar só a isso. Então, um grande prêmio em tom menor para o atual campeão mundial e uma vitória maravilhosa para Rosberg, a 16ª de sua carreira, a 5ª seguida, 3 no ano passado, duas dessas. Eu não sei psicologicamente como vai reagir o Hamilton, porque já se viu em temporadas passadas que talvez o lado psicológico seja o lado mais fraco desse excelente piloto. E aí, se continuar assim, a Mercedes teria tudo para conseguir levar o Rosberg ao título mundial, e é claro que para a lauda dos demais dirigentes é muito mais interessante o Rosberg ser campeão do que o Hamilton ratificar o título. Que se o Rosberg for campeão, é o carro que ganhou a Mercedes. Senão você pode começar a pensar, mas quem sabe é o piloto que é superior aos outros. Então, eu acho que se em determinado momento tiver que dar um empurrãozinho, esse empurrãozinho é para o Rosberg. Que era mais ou menos a dúvida que ficava na época do Red Bull, né? Lembra? O Vettel, será que o Vettel é tudo isso? A Red Bull é boa, mas o Weber não vai fazer tão bem, né? O outro não consegue. E de qualquer forma, por enquanto, o Rosberg parece que não precisa de um empurrãozinho. Ele estabeleceu uma superioridade clamorosa sobre o Hamilton. Vamos ver o próximo grande prêmio na China, o que vai acontecer. Bom, só a gente lembrando, né, claro, o Vettel tinha amplas condições de fazer um pódio, né, todo com a Ferrari ali, né, segundo e terceiro lugar, obviamente. O Vettel seria segundo, Raikkonen terceiro, o Hamilton seria pior ainda, porque ficaria fora do pódio, e a vida do Rosberg não seria tão tranquila como foi, tendo o Raikkonen como segundo. Que Vettel é sempre na corrida 2, 3 décimos mais rápido do que Raikkonen. Se soma isso em 10 voltas a 2, 3 segundos, né? Exato. E isso não teria deixado Rosberg tão tranquilo. E o que se viu na Mercedes é que quando os dois pilotos, tanto o Rosberg como o Hamilton, são submetidos a uma certa pressão, o próprio carro, aí alguma coisa às vezes acontece, com o erro do piloto, ou um problema mecânico, aquele problema que tivemos dos freios na corrida anterior, no final, enfim. Acaba exigindo mais do carro, né, Cláudio? Exato. Não só o erro do piloto, mas até a falha mecânica se você está exigindo mais equipamento, claro, né, Cláudio? Você perde aquela margem de segurança que você tem atualmente. E com relação à Ferrari, eu acredito que esses dois problemas mecânicos sejam oriundos da pressa. A pressa de desenvolvimento, que impede de fazer todos os testes para você ter também confiabilidade. Como você praticamente só pode testar no Grande Prêmio, não adianta você ter pista de teste, você não pode usar. É aquela comparação que eu faço sempre com um time de futebol.
tem o centro de treinamento, você não pode usar. É uma ideia absolutamente de Jerico, que eu não condivido em hipótese os dois. Mas de qualquer forma é assim. Então, eu acho que talvez somente no Grande Prêmio da Espanha a Ferrari possa ter levado junto a um desempenho melhor também a necessária confiabilidade. E a corrida acho que foi muito interessante. A norte-americana Haas mostrou que não está por acaso na Fórmula 1, é um projeto sério, é um projeto que tem base. Ferrari norte-americana? Ferrari norte-americana, tem tudo na Ferrari, tudo aquilo que pode ser vendido, eles compraram, foram sextos na abertura do campeonato, quintos nesse segundo grande prêmio, é uma equipe em ascensão. Como também teve bem a Red Bull, com o Ricciardo e a Toro Rosso. Está bem no finalzinho ali, passando, ganhando o sexto lugar. E o estreante Van Dorn, que foi lá e levou a McLaren. Décimo lugar, um ponto absolutamente inesperado à frente do Button. A gente falar de ponto suado da McLaren, hein, Claudio? Quem diria a gente dizendo Mas isso hoje? Eu não tenho expectativa nenhuma de ver esse ano a McLaren competitiva. Certamente não vai ser até o fim do ano. Mas quem sabe essas injeções de otimismo possam alavancar um melhor trabalho para o ano que vem. O Massa foi muito conservador na estratégia de pneus, na minha opinião. Não sei se você comunga dela também, Cláudio. Deve ter arriscado talvez um pouquinho mais, com pneus mais macios. Eu acho que a Williams quis ir na certeza. Tá. Não, nós queremos chegar ao final, marcar pontos, e conseguiram chegar ao final, marcar pontos. Mas talvez com uma tática um pouco mais agressiva, poderiam ter conseguido algo melhor. Aliás, eu acho que a FIA teve duas soluções, uma lamentável e outra que merece todos os elogios. Lamentável a qualificação, que você viu que o Q1 e o Q2 foram de um sentido de absoluta inutilidade e prejudicando totalmente as equipes menores que estão praticamente só tem uma chance de uma volta. Aquela volta deu errado. Quase a volta lançada do que era um tempo atrás, né, Cláudio? Q3 ainda viveu, porque a Ferrari achou que podia eventualmente aproveitar o erro da Mercedes para levar seus carros mais à frente. Mas Hamilton, que errou o primeiro jogo de pneu, depois não errou no segundo, fez a pole, então tivemos duas Mercedes na primeira fila, duas Ferrari. E aliás, duas Ferrari não, só uma Ferrari as duas Ferrari na segunda fila, depois na segunda fila, que na corrida se reduzia a um único carro. Bom, vamos às notas, Cláudio? Grande destaque? Rosberg, 10, realmente um fim de semana perfeito. Né? Perdeu por um tiquinho, se não me engano, 67 milésimos a pole, mas depois na corrida esbanjou classe, esbanjou categoria, repito, nocauteou o coitado do Hamilton. E uma nota 9 para o Raikkonen, que dentro das possibilidades suas e do carro, teve um segundo lugar absolutamente tranquilo, jamais foi perturbado pelo Hamilton. Eu daria também uma nota para o Hamilton, uma nota 6, não merece mais do que isso. Hoje o Hamilton com nota baixa, hein? Bom, a próxima etapa da Fórmula 1, GP da China, Xangai, 17 de abril, é quando a gente vai ter o nosso próximo encontro. Agora, tivemos esse final de semana também, como o Cláudio começava aqui falando no Notas do Karsug, uma verdadeira maratona de corridas, e nas duas rodas, MotoGP, Termas de Rio Hondo, na Argentina, vitória do Marques, e o que chamou muita atenção foi aquela volta final, na verdade, a última curva ali praticamente, né, Cláudio, as Ducati, o Iannone se antecipando ali quando algo incrível, né? Que eu jamais teria pensado em ver, porque a corrida tinha começado com as Ducati muito bem, depois o Marques foi à frente e ficou brigando o Rossi em segundo, aí quando teve a troca de moto, porque na MotoGP, ao contrário do carro, quando mudam drasticamente as condições atmosféricas, você não pode trocar o pneu, é toda a regulagem na moto. Então você tem outra moto para a chuva e uma para o seco. Aí na troca de moto, Marques foi embora, o Rossi acabou ficando em quarto, as duas Ducati ficaram em segundo e terceiro, Dovizioso na frente e a Noni na Charás, André. Passaram pelo Rossi no finzinho, e a Noni se entusiasmou, quis superar o companheiro, o resultado, os dois foram para o chão.
coisa que você pode até admitir se você está lutando com o adversário, mas com o seu companheiro de equipe é uma tremenda burrice. E mesmo aquela justificativa de dizer assim, não, mas porque o Rossi estava pressionando, né, o Iannone, mas não justificava. Mas né? já tinham passado na última né? curva, o Rossi já não tinha mais nenhuma chance. Já no segundo lugar, caiu no colo do Valentino, sem acho que nem ele acreditava. nem ele acreditava. E agora me parece que para o ano que vem, se o Lorenzo, que também caiu, que foi uma das grandes decepções da corrida, aceitar a oferta da Ducati, quem vai sobrar é o Iannone. Vai sobrar para o Iannone, vai rodar. Provavelmente a impressão inicial antes era que a Iannone tivesse uma ligeira vantagem sobre o Dovizioso. Um pouco mais jovem, um pouco mais abusado, impetuoso, só que dessa feita ele fez um erro, para não dizer um palavrão, absolutamente inaceitável. Todo mundo na Ducati ficou extremamente bravo. Imagina com ele. O boxe ali como deve ter ficado, né, Cláudio? Aí depois, o boxe ainda vai lá, mas depois... A conversa, né? A reunião pós, né? Ser imbecil. No mínimo, né? Para falar o mínimo. Joga fora com 2 lugares no pódio assegurados, segundo e terceiro, para quê? Vamos ver como eles vão se resolver para a próxima etapa, que vai ser em Austin, né? Que é uma pista muito interessante. Já né? domingo agora. Já domingo, dia 10, Agora, Estados Unidos, né? Já aproveita a América aí, né? Sai da Argentina, dá uma subidinha, já chega ali no Texas, né? Aliás, muita gente ontem acabou não vendo essa corrida, porque o Sport TV anunciou para as 20 horas. Eu vi na hora, vi o coisa, me toquei, falei, puxa, mas vem cá, 20 horas tá certo, uma hora de diferença, a gente tinha 19. Mas só se fizer a corrida com o farol ligado. Então é antes, aí fui ver antes. É verdade. Bom, uma outra coisa muito bacana aconteceu no final de semana com um brasileiro, né? Vitória do Lucas de Grassi na etapa de Long Beach, na Califórnia, pela Fórmula E. Ele estava praticamente fora do campeonato depois do que aconteceu com a desclassificação no México, lá problema de peso no carro e tal. Só que dessa vez ele ganhou e o Buemi marcou apenas 2 pontos, porque lá tem aquela coisa de volta mais rápida, tem 3 pontos para a pole e 2 pontos para a volta mais rápida. O Buemi fez 2 pontos, mas olha só o que aconteceu no campeonato. O Lucas de Grassi, que estava mais de 20 pontos atrás, agora está com 101 pontos e o Buemi com 101, com 100 pontos, 1 ponto a menos. E detalhe também, né? A temporada passada, o campeão foi o Nelsinho Piquet. Será que vamos repetir um brasileiro campeão da Fórmula E? Virou completamente aquela situação quase desesperadora do Lucas de Grassi, agora o recoloca, não só na liderança, como em condições totais de ser campeão. Psicologicamente dá uma... Psicologicamente é uma virada da água para o vinho. Nós vamos ter agora na Fórmula E mais 4 etapas, Paris, Berlim, Moscou e Londres, sendo que Londres rodada dupla, né? São 2 corridas lá na etapa final. Pegou fogo. Bem interessante, eu acho que bem vamos ter eletrizante para brincar, né, com a Fórmula E, né? Bom, ainda nesse final de semana, Fórmula Indy, vitória do Scott Dixon no oval curto do Fênix, como a gente espera, sempre uma milha, né, Cláudio? Muitas bandeiras amarelas, né? Qualquer toquinho ali acontece. E tivemos uma primeira fila com brasileiros. O Elinho largou na pole, o Tony em segundo, só que o Elinho, que tinha amplas condições de vencer a corrida, acabou tendo um problema de pneu, fez uma parada, aí você perde 3 voltas, tenta recuperar naquela estratégia de bandeira amarela. O Tony acabou caindo um pouquinho no final, ainda acabou chegando em 4º lugar. Próxima etapa será em Long Beach. Ainda conseguiu sair no lucro com o carro da Chip Ganassi, que aliás é o carro também do Scott Dixon, o vencedor da prova. E a Fórmula Indy sempre tem essa dinâmica muito interessante, muitos vencedores diferentes ao longo do ano, né, Cláudio? E tudo pode acontecer, é impossível você dizer que há alguém que seja nitidamente superior aos outros, que já desenha o campeonato desde a metade, por exemplo. Sempre dá essa incerteza com relação ao vencedor, que é muito interessante. Sem contar que a gente tem muita coisa do oval, circuitos mistos, circuitos de rua, tem piloto que vai muito bem nos ovais, tem outros que vão muito bem nos mistos, caso do Will Power, por exemplo, campeão atual, né, da Indy, que é um piloto que vai muito bem nos mistos, não vai tão bem nos ovais. E olha, outra coisa bacana, eu comentava com o Claudio antes da gente começar o Notas do Karsug hoje, uma menina brasileira chegou ao pódio numa categoria internacional. Na Fórmula 4 sul-americana, Bruna Tomazelli foi a 3ª colocada na etapa de abertura no Uruguai, em Alpinar. Ela chegou a 2,8 do vencedor, que foi o argentino Baltazar Leguizamon, e
foi a sexta colocada na primeira bateria. Então, sexto lugar na primeira corrida, terceiro no segundo lugar. Nós temos já temos a Bia Figueiredo correndo na Stock Car, né, Cláudio? Tomara que venham mais moças aí correndo, né? Tomara, porque sempre dá um toque de maior interesse, não do ponto de vista estritamente automobilístico, porque eu acho que aí o sexo não faz diferença na habilidade do piloto, mas como elemento de marketing, como elemento de atração junto ao grande público. E detalhe, né? A Fórmula 4 sul-americana está no terceiro ano consecutivo. 2 brasileiros foram os campeões das 2 primeiras temporadas. O Bruno Batista, em 2014, o ano passado, Pedro Cardoso. E esse ano só temos um brasileiro, no caso, uma brasileira, a Bruna Tomazelli, catarinense, 18 anos. Parabéns, Bruna. Vai vir um dia aqui para conversar comigo no Bela Máquina para falar um pouquinho da tua carreira. E para encerrar, Fórmula 3 europeia, tivemos a abertura do campeonato em Paul Ricard, na França, né, Cláudio? Sul do país. Estreia do Pedro Piquet. Ele fez um treino muito legal. O primeiro treino dele foi o líder no primeiro treino livre. Aí depois, nas 3 provas, rodada tripla, a melhor classificação dele foi o 10º lugar na corrida 1, não marcou pontos. E o Sérgio Sete Câmara marcou um 5º lugar, 10 pontos na segunda prova. A próxima etapa acontece lá no travado do circuito de Hungaroring, na Hungria, dia 23 e 24 de abril. É isso aí, Cláudio. Nos encontramos então para falar do GP da China, em Xangai. Sim. E aí, embora na semana de atrás, vamos falar também da MotoGP lá no Texas e Austin. Será que a Ducati vai fazer outra bobagem? Não sei, eu tenho muita curiosidade de ver e saber depois dos meus amigos lá na Itália o que ferveu realmente por trás do cenário, por trás daquelas entrevistas mais ou menos diplomáticas em que você busca não apresentar a verdade. Não lavar a roupa suja na frente de todo mundo, né? Mas é interessante saber como foi essa lavagem de roupa suja. É isso aí. Os recados de hoje, conheça toda a linha Renault, sempre tem um Renault que combina com você. Agende um test drive em www.renault.com.br e Móbil Super, super proteção para todos os tipos de carro. Lubrificantes e fluidos especiais, conheça toda a linha da Móbil em www.mobil.cosan.com. É isso aí. Depois desse papo que eu tive com o mestre Cláudio Karsug, a gente encerra o Notas do Karsug. Até o próximo. Tchau, pessoal.